Meus irmãos, por gentileza, abram vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15 em diante. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15 em diante. João, capítulo 21, versículo 15. A igreja encontrou? Vai dizer assim a palavra de Deus. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Podeis tomar os seus assentos nessa noite. Sou grato primeiramente a Deus de estarmos todos aqui para cultuarmos a Deus. O único objetivo, o único propósito, o centro desta reunião é porque viemos aqui adorar ao Senhor, viemos aqui entregar o nosso culto a Deus. Também sou grato pela oportunidade na pessoa do pastor Gemiro, também agradeço ao pastor Leandro, presidente da igreja, que Deus possa abençoar a cada obreiro, a cada irmão que nessa noite chega aqui para ouvir a palavra de Deus. E desde o início da minha mensagem, eu quero dizer que você possa abrir seu coração, porque Deus ele está aqui para realizar o impossível na sua vida. Abra seu coração, porque Deus quer falar com você nessa noite. Hoje eu irei pregar sobre a vida deste homem que foi escolhido por Jesus para ser um dos seus 12 discípulos, chamado Simão, que depois Jesus vai lhe dar o nome de Pedro. Esse homem aqui, ele foi um homem escolhido, separado para uma grande obra. E hoje a minha pregação possui o seguinte título: a restauração da vida de Pedro. A restauração da vida de Pedro. Eu irei citar algumas fases de um momento da vida desse discípulo e também apóstolo da igreja, e que ele passou por alguns momentos difíceis na sua vida. A primeira fase que eu quero começar falando é o aviso ignorado. A primeira fase da vida de Pedro é o aviso ignorado. Aonde está isso? Está em Lucas capítulo 22, versículos 31 a 32. Lucas 22, 31 a 32, vai dizer assim a palavra do Senhor. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não se desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Aqui nós percebemos o aviso, a primeira fase, o aviso ignorado. Jesus, ele chama de Simão e não de Pedro. O versículo ele começa dizendo: disse também o Senhor: Simão, Simão. Aqui não está Pedro, Pedro, aqui está Simão, Simão. Uma provável explicação é que Jesus queria aqui enfatizar a natureza humana e a fragilidade da pessoa de Pedro, chamando de Simão duas vezes. Ele estava anunciando a fraqueza daquele ser humano. Ele estava mostrando a fragilidade que havia em Simão. Ele começa dizendo: Simão, Simão. Perceba também no mesmo versículo que Satanás, ele pede a Jesus para tentar a Pedro. Vai dizer assim: disse também o Senhor: Simão, Simão,
eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo. Aqui se revela a natureza divina de Jesus. Por quê? Porque Satanás ele pede, Satanás ele não manda. Por quê? Porque ele sabe que antes de ele agir, ele precisa pedir a Jesus. Porque ele sabe que só pode agir dentro da vontade permissiva de Deus. Satanás só vai aonde Deus deixa ele ir. Satanás só entra onde Deus deixa ele entrar. Satanás só faz algo se Deus permitir ele fazer. Entenda, Satanás só age de alguma forma por conta da vontade permissiva de Deus. Satanás não consegue tocar na tua casa se Deus não permitir. Satanás não toca na tua família se Deus não permitir. Satanás não irá tocar no teu ministério se Deus assim não permitir. Ele só age dentro da vontade permissiva de Deus. Satanás é como se fosse um cão que está preso numa coleira. E Deus ele permite ele ir um pouco, mas logo ele tranca a coleira. Satanás só chega aonde Deus mandar ele chegar, senão ele não vai. Por isso que ele pede a Jesus para tentar a vida do seu discípulo Pedro. E Satanás ele pede aqui para cirandar Pedro como trigo. O que seria isso? Era uma prática utilizada para separar o grão do trigo da palha que não era utilizada. Isso revela uma provação intensa para que o verdadeiro caráter de Pedro fosse aqui revelado. Aqui nós percebemos que Satanás queria tentar ele, mas tudo isso tinha um propósito maior na vida do apóstolo Pedro. Era para que o caráter verdadeiro dele fosse revelado. É para que as pessoas vissem quem realmente era ele e para que uma restauração fosse agora gerada em sua vida. Jesus ele vai agora também rogar a Deus por Pedro. O versículo 32 vai dizer: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu quando te converteres, confirma a teus irmãos. Aqui, por outro lado, quando Satanás pede a Jesus, se revela aqui a natureza divina de Jesus. Aqui no versículo 32 se revela a natureza humana de Jesus, porque Jesus, mesmo sendo Deus, vai dizer que ele roga ao Pai, ele intercede por Pedro a Deus Pai. Ou seja, mesmo sendo Deus, aqui a sua natureza humana, Jesus ele é o nosso intercessor. Jesus ele intercede por mim, intercede por você. Jesus ele intercede por nós. Mas uma coisa que nós devemos nunca de esquecer é que a sua intercessão só terá efeito, só será eficaz se as nossas atitudes forem corretas, se as nossas ações forem certas, se nós estivermos no caminho estreito, entrarmos pela porta apertada, aí sim a intercessão de Deus será eficaz. A intercessão de Jesus não será eficaz se as nossas ações estiverem completamente distantes da vontade de Deus. É muito fácil nós dizermos: mas eu tenho um Jesus que intercede por mim. É muito fácil dizer que existe um Jesus que vai interceder ao meu Pai que está no céu, sendo que as minhas ações estão totalmente distantes de Deus, estão totalmente distantes do meu intercessor. Então entenda, crente, nessa noite, as intercessões de Jesus para a sua vida só serão eficazes quando você viver a palavra deste Jesus, quando você viver a palavra de Deus durante o teu dia. Aleluia. Em Marcos capítulo 14, versículos 27 a 31, vai dizer que Jesus ele avisa novamente a Pedro. Aqui esse contexto está na quinta-feira à noite, quinta que antecede a sexta-feira, onde Jesus vai ser crucificado. Eles estão reunidos na Santa Ceia, a última ceia antes de Jesus morrer. Aqui Marcos capítulo 14, versículos 27 a 31. Novamente Jesus vai avisar a Pedro. Vai dizer assim: e disse-lhe Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque escrito está: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão.
Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Perceba, Pedro ele focou em uma palavra do aviso de Jesus. Ele ignorou tudo que Jesus havia falado e apenas focou na palavra escandalizar. Vai dizer: todos vós esta noite vos escandalizareis. Isso mexeu no ego de Pedro. Ele não queria se escandalizar com o seu mestre, aquele ao qual havia escolhido ele, separado ele, achado ele lá no mar da Galileia e dito para ele: você não vai ser mais pescador de peixes, você será pescador de homens. E agora ele ouvindo aquilo, o seu ego começa a ser sentido. Ele não entende aquilo e ele quer de alguma forma fugir daquilo. Ele não quer aceitar o que Jesus está falando. Então Pedro diz a Jesus que todos poderiam se escandalizar. Ele diz aquilo na ceia, está reunidos todos os discípulos. E talvez ele olhe e diz: João pode se escandalizar, Tiago pode se escandalizar, mas eu não me escandalizo. E aqui nós percebemos que talvez por um lado nós achamos que essa atitude de Pedro seria uma atitude certa. Se nós olharmos de forma rápida, parece que o que ele está falando é algo certo, porque ele não quer se escandalizar. Mas aqui já é o orgulho entrando no coração de Pedro. Por quê? Porque ele está olhando para todo mundo e dizendo: todos podem se escandalizar, mas eu nunca vou me escandalizar. E quando nós dizemos nunca, é porque o orgulho já está entrando no nosso coração. É quando nós nos colocamos numa posição maior do que os outros à nossa volta, é porque o orgulho já está tomando conta da nossa vida. Aqui nós vemos que Jesus vai se direcionar diretamente a Pedro no versículo 30. Ele diz que antes que o galo cantasse 2 vezes, 3 vezes Pedro negaria. Jesus vai dar uma afirmação, é uma promessa. Jesus está falando: você vai me negar. Antes que o galo cante, você vai me negar. Mas mesmo ouvindo isso, Pedro ignora mais uma vez. Pedro novamente vai ignorar a fala do seu mestre, que há 3 anos ele aprendia ouvindo a ele. Ele ignora por causa do seu orgulho, por causa do seu ego, por causa da sua vaidade, por se achar muito, apenas pensar nele e não nos outros, achando que ele era maior do que os outros, o seu orgulho. Aqui Pedro vai ignorar mais uma vez o aviso de Jesus e ao invés de se humilhar, ele decide novamente se engrandecer perante os outros. Por quê? Porque ele diz que ainda que ele morresse, ele não iria de maneira alguma negar a Jesus. Ele está dizendo: eu posso morrer, mas eu não nego. Eu posso morrer, mas isso que o Senhor falou, Jesus, não vai se cumprir. É mentira, como você estava falando, é mentira, Jesus. É mentira o que você está dizendo, eu não vou te negar, eu posso morrer, mas eu não te nego. Ele está se engrandecendo. E aqui nós percebemos que a primeira fase se encerra aqui. É a ignorância de Pedro, ignorando os avisos de Jesus. Jesus não avisou uma vez, Jesus avisou 2 vezes, ele ignora. Jesus vai novamente falando, ele vai ignorando os avisos do mestre. E aqui começa o erro muitas vezes na nossa vida. Jesus fala uma vez, nós ignoramos. Jesus fala 2 vezes, nós ignoramos. Jesus fala 3 vezes, nós ignoramos. Jesus, ele não está tentando te colocar para baixo, não. É Jesus te encaminhando novamente para o caminho correto. É Jesus te avisando que você está no caminho errado. É Jesus te avisando que o orgulho está entrando no teu coração. Então entenda, o aviso de Jesus deve ser ouvido, não ignorado. Jesus está te avisando, não ignore ele. Através da sua palavra ele nos avisa.
Através de conselhos Ele nos avisa, através do nosso dia a dia Ele nos avisa, mas muitas vezes nós ignoramos Ele, ignoramos os avisos de Jesus e só pensamos no nosso orgulho, na nossa vaidade, no que eu quero para mim, na minha vontade, no que eu penso. Mas o Evangelho não é assim, o Evangelho não é o que eu quero, é o que Jesus tem para a minha vida, é o que Jesus tem para a minha família, é o que Jesus tem para o meu ministério. Não é o que eu quero para mim. E aí entra a segunda fase. A segunda fase é o declínio espiritual. A primeira fase é o aviso ignorado. E a segunda fase é o declínio espiritual. Nós vemos que depois dele ignorar o aviso de Jesus, começa um declínio espiritual na vida de Pedro. Várias coisas começam a acontecer por ele ter ignorado o aviso do seu mestre. Pedro, ele vai dormir quando ele deveria estar orando e vigiando. Pedro, ele dorme quando deveria estar atento, orando e vigiando. Marcos capítulo 14, versículos 37 em diante, vai dizer assim: e chegando achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras, e voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que responder-lhe. E voltou terceira vez e disse-lhes: dormi agora, descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Perceba que Jesus, ele não se direciona aos outros discípulos, tinham outros, mas ele fala diretamente a Pedro, porque ele sabia que Satanás estava tentando a Pedro, ele sabia que uma luta estava chegando para Pedro. Jesus queria alertar a Pedro que não era o momento de dormir, e sim era o momento de vigiar e de orar. Satanás queria cirandar Pedro como trigo, e ele estava lá dormindo. Satanás estava ao derredor tentando achar uma brecha em Pedro, e ele estava dormindo. Satanás queria com todas as suas armas tentar a vida de Pedro, e ele estava dormindo. Muitas vezes Satanás está atrás de você, e você está dormindo, você está desanimado, você está parado, você está estagnado. Você não pode dormir, você tem que se levantar, você tem que vigiar, você tem que orar. A sua confiança em si mesmo fez com que ele nem percebesse que havia ignorado o aviso de Jesus, e agora já estava enfraquecendo espiritualmente. Agora ele não tem mais vontade de orar, ele não quer mais vigiar, ele só quer dormir. Ele só quer ficar estagnado, e isso acontece conosco sem percebermos. Perdermos aquele primeiro amor, aquela vontade de orar, aquela vontade de se relacionar com Deus, aquela vontade que nós tínhamos de estar perto de Deus. Nós começamos a perder. O que é isso, Ezequiel? É o declínio espiritual na nossa vida. É a frieza espiritual chegando, tomando conta do nosso coração. E Satanás está esperando. Quanto mais frio você fica, mais independente de Deus você fica, mais afastado de Deus você se torna, e mais apto e disponível para as lutas chegarem em você. Satanás está esperando você ficar cada vez mais fraco, para quando ele vir, ele te matar de vez, ele acabar com o teu ministério, acabar com a tua família, acabar com a tua chamada, acabar com o teu futuro, acabar com os teus sonhos. É isso que ele quer. Então não é hora de parar, não é hora de estagnar, não é hora de dormir. Não, essa é a hora de lutar, é a hora de vigiar, é a hora de orar. Jesus, ele não foi uma vez, Jesus não foi 2 vezes, Jesus foi 3 vezes falar com eles. A primeira vez ele vai e fala a Simão: não consegue ficar 1 hora porque dormes? Vigiai e orai.
porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele estava avisando a Pedro que ele deveria se fortificar no espírito. Pedro só estava pensando no lado humano. Pedro só estava pensando no lado carnal. Os seus olhos espirituais já estavam sendo fechados. Ele não estava vendo a luta que estava vindo sobre a sua vida. E muitas vezes estamos assim. Só olhamos para o lado humano. Só olhamos para o lado terreno. Só olhamos para o lado carnal. Esquecemos do lado espiritual que está na nossa frente. A sua luta não é contra a carne, nem contra o sangue. A sua luta não é contra o irmão que está do seu lado. A sua luta não é contra o seu líder. A sua luta não é contra a pessoa lá da sua faculdade, do seu trabalho. Não, a sua luta é contra as hostes espirituais da maldade. É uma luta espiritual. Só que o interessante é que Jesus é tão bondoso que Ele vai ir 3 vezes. Ele vai dar várias chances de nós entendermos que estamos fazendo algo errado. Ele vai uma vez, volta e ora, vai outra vez, volta, continua orando. A 3ª vez Ele basta. Já dei muitas chances. Já vi muitas vezes. Muitas vezes você acha, mas Deus não me dá chances. Ele dá muitas chances. Ele avisa muitas vezes. É nós que estamos com os nossos olhos fechados. Estamos adormecidos. Não ouvimos mais a voz do nosso mestre. Não ouvimos mais como nós ouvíamos no passado. Deixamos de lado nossos momentos de oração, e as coisas dessa terra estão nos fazendo estagnar, parar, desistir. Preferimos fazer tantas outras coisas do que estarmos em contato com o nosso Deus, e só reclamamos das lutas, reclamamos das provações. Mas Jesus está nos chamando para orar, Jesus está nos chamando para vigiar novamente. Não adianta reclamarmos, as lutas sempre virão. Enquanto mais fracos espirituais estivermos, mais lutas sobrevirão sobre a nossa vida. Então não existe outro caminho, é orar e vigiar, vigiar e orar, orar e vigiar. Estar sempre pronto quando a luta vier, estarmos realmente firmados na rocha. Perceba aqui, nessas vezes, Pedro ele não entendeu. Jesus veio 3 vezes e ele mesmo assim não entendeu. Sabe por que muitas vezes as tentações vêm e não conseguimos vencê-las? Não é porque Jesus nos abandonou. Não. Muitas vezes nós culpamos Jesus. Jesus me abandonou, é por isso que eu tenho tanta luta. Não. É por causa da nossa negligência mesmo. Jesus ele avisa. Jesus não abandonou, Ele vem e avisa, ora, vigia. Jesus vem de novo, ora, vigia. Então Jesus nunca nos abandonou, Ele sempre estava ali perto nos avisando. A questão é a minha negligência, eu não ouvir a voz de Jesus. É eu esquecer do que Jesus me falou e eu decidir dormir. Eu decidir ficar estagnado, é eu decidir ficar parado. É uma negligência minha, uma escolha minha, eu escolhendo não querer lutar mais, é eu escolhendo não querer orar mais, é eu escolhendo não querer fazer mais a obra de Deus. Só que aqui nós vemos que não para por aí. Pedro, ele luta agora quando deveria se submeter. Primeiro, Pedro dorme quando deveria orar e vigiar. Segundo, Pedro luta quando deveria se submeter. E João capítulo 18, versículo 10 em diante vai dizer assim: então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: coloca a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que meu pai me deu? Pedro, aqui ele deixa a sua natureza humana tomar conta e ele erra.
Ele deixa o seu coração humano tomar conta das suas decisões e ele erra. Tudo porque, primeiramente, ele ignorou o aviso do mestre, fazendo ele declinar espiritualmente, escolhendo dormir ao invés de orar e vigiar. Perceba que nada é do nada na nossa vida. Tudo possui uma origem, tudo possui um ponto inicial, tudo possui um ponto de origem, não é do nada. Pedro, ele ignora o aviso de Jesus, e isso desencadeou várias situações difíceis na sua vida. Ele só dormiu ao invés de orar e vigiar, porque ele ignorou primeiramente o aviso. Ele só cortou a orelha de Malco, quando ele deveria se submeter ao seu mestre, porque ele ignorou o aviso. Muitas vezes só acaba quando nós realmente ouvirmos o que Jesus está falando. Muitas coisas acontecem na sua vida, não é por causa de várias atitudes suas, às vezes é só uma escolha, é você não ouvir a voz do mestre, é você não ouvir o que Jesus está falando, é você não aceitar a sua vontade, é você querer fazer do seu jeito, é você querer fazer da sua forma. Entenda, é da forma de Deus, é do jeito de Deus, é do jeito que Ele quer para a sua vida. Pedro, ele tinha uma espada. Isso nos revela que a sua confiança não estava em Deus. A sua confiança não estava no mestre ao qual ele servia. Ele já servia há 3 anos Jesus. E durante esses 3 anos ele ainda andava com uma espada embanhada. Ele não tinha uma confiança completa no seu mestre. Ele pensava, se algo acontecer, eu vou usar essa espada. Se algum inimigo vier, eu vou usar essa espada. Ele viu Jesus curar cego, ele viu Jesus levantar coxo, ele viu os milagres e prodígios que Jesus fez. Mas mesmo assim ele ainda não confiava no seu mestre. Não é como hoje, que muitas vezes nós não vemos Jesus, nós só sentimos Ele, nós não vemos os seus milagres de perto como eles viam. Eles viam de perto, palpáveis, eles viam Jesus curando, eles viam Jesus ressuscitando, eles viam coisas maravilhosas. Mas mesmo assim ele ignorou tudo isso. Ele resolveu acreditar mais numa faca que ele tinha do que o mestre que ele servia. Ele resolveu acreditar mais numa coisa terrena do que o ser divino que estava do seu lado. Ele não havia entendido que a sua batalha não era carnal, a sua batalha era espiritual. Ele não estava lutando contra aqueles militares, ele não estava lutando contra o exército romano, ele estava lutando contra as hostes espirituais da maldade. Ele estava lutando contra o inferno, contra Satanás. Mas durante esses 3 anos ele ainda não havia compreendido o reino de Deus. Muitas vezes nós estamos assim, imaturos espirituais. Não entendemos o reino de Deus como ele é. Achamos que é da nossa forma de agir e batemos o pé e trancamos o pé e dizemos que é assim. Só que Deus está falando ao seu coração nessa noite. O reino de Deus é espiritual. O reino de Deus não é carnal, não é terreno, não é como você pensa que ele é. O reino de Deus é espiritual. É por isso que Jesus alertou a Pedro e nos alerta nessa noite. Devemos nos fortalecer espiritualmente. Para as lutas que sobrevirão, devemos estar orando e vigiando. Devemos ouvir os avisos do Mestre. Jesus avisa a sua noiva. Jesus avisa a sua igreja. Mas a igreja deve abrir os ouvidos para ouvir a voz do Mestre. A igreja deve abrir os ouvidos, abrir os olhos espirituais para novamente ouvir a voz do Mestre. Jesus está avisando, Jesus está voltando, Jesus está dizendo que nós somos a geração do avivamento, nós somos a geração do arrebatamento, mas nós estamos estagnados, nós estamos dormindo, nós estamos parados. É momento de orar, é momento de vigiar, é momento de ouvir a voz do Mestre novamente. E aí, depois de tudo isso, chega a terceira fase. A primeira fase é a ignorância dos avisos de Jesus.
A segunda fase é o declínio espiritual. E a terceira fase é a queda. Aqui nós vemos em Marcos capítulo 14, versículo 66 em diante. Vai falar da queda desse homem chamado Pedro. Vai dizer assim: estando Pedro embaixo do átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que estava se aquentando, olhou para ele e disse: tu também estava com Jesus o Nazareno? Mas ele negou, dizendo: não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, porque és também galileu. E ele começou a imprecar e a jurar: não o conheço, esse homem de que falais. E o galo cantou segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás tu. E retirando-se dali, chorou. A recém aqui Pedro entendeu. A recém aqui Pedro foi lembrar do que Jesus lhe falou. A recém aqui o orgulho saiu diante dos seus olhos e ele começou a entender o que Jesus estava lhe falando. Ali ele percebeu o erro que ele tinha cometido. Em outras versões vai dizer que ele sai chorando amargamente. Tem outras versões que dizem que ele olha para o mestre. Ele olha para o mestre lhe olha e ele sai chorando amargamente pelo erro que ele cometeu. Imagina o coração de Pedro agora. Traiu o seu mestre, negou o mestre ao qual ele amava. Ele disse que morreria, mas não negaria. Acabou negando 3 vezes. Ele disse que todos se escandalizariam, mas ele não, ele negou 3 vezes. O único que falou foi o único que negou. O único que se escandalizou naquele momento e quis dizer algo para Jesus foi o único que negou 3 vezes. Imagina o pensamento nesse momento de Pedro. Imagina a sua mente, imagina a confusão do seu coração, imagina o que ele pensou naquele momento: eu vou desistir de tudo, eu vou largar tudo, não existe mais ministério, acabou tudo para mim. Esses 3 anos não serviram de nada, eu neguei o meu mestre. Esses 3 anos não serviram de nada para a minha vida, eu neguei ele quando eu deveria ter aceito. Eu falei mal dele quando eu deveria ter falado bem dele. Imagina a mente de Pedro. Só que não foi do nada. A queda de Pedro não foi do nada. Foi por conta de ele ignorar o aviso de Jesus. Foi por ele ter declinado espiritualmente. E o resultado agora foi a queda. Ele não ouviu os avisos, ele não orou e não vigiou, ele não controlou a sua natureza humana. Então a queda foi apenas o resultado de suas escolhas e de suas atitudes erradas. Eu quero aqui destacar 2 detalhes importantes desse trecho que eu irei falar mais para frente. O primeiro detalhe é que onde Pedro negou havia uma fogueira, guarde isso. Aonde Pedro negou havia uma fogueira, diz que ele estava se esquentando. O segundo detalhe que eu quero que você grave é que Pedro negou 3 vezes. Pedro não negou uma, não negou 2, ele negou 3 vezes, guarde isso. Só que agora nós vemos que depois dele negar, na sexta-feira pela manhã, no mesmo dia que ele nega, só que pela manhã, Jesus passa pelo julgamento religioso, onde soltam Barrabás e mandam crucificar o mestre Jesus. Ainda na sexta de manhã, Jesus é levado a Pilatos para o julgamento político. E Pilatos lava as suas mãos e condena a Jesus. Na sexta tarde, Jesus é crucificado, morre e à noite é sepultado. Sexta ele está morto.
sábado ele ainda estava morto, mas no domingo de manhã, cedo, ele ressuscitou. No domingo de manhã, Jesus ressuscitou. Para Pedro estava tudo acabado, Jesus morreu, não vai ter mais jeito. Para Pedro estava tudo terminado, meu mestre morreu, eu neguei, não tem mais chance. Mas Jesus ressuscitou, e olha o que aconteceu. Em Marcos capítulo 16, versículo 7, olha o que Jesus vai mandar dizer. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis como ele vos disse. E Pedro se esqueceu de Jesus, Pedro negou a Jesus, Pedro fugiu do mestre, mas Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e ele não se esqueceu de Pedro. Ele disse: vai e avisa aos discípulos e a Pedro, eu não me esqueci dele. Ele pode ter falhado, ele pode ter me negado, mas eu não esqueci do que ele fez. Os 3 anos que ele andou comigo valeram a pena sim. Eu ainda tenho algo maior para a vida dele. Avisa Pedro, avisa Pedro, avisa ele. Eu estou vivo. Não acabou. Ainda tem esperança. Ainda tem chance. Ainda vale a pena ser fiel. Quando Jesus ressuscita, ele manda primeiramente avisar a Pedro. E agora entra a quarta fase, a fase da restauração da vida dele. A primeira fase, a ignorância dos avisos. A segunda fase, o declínio espiritual. A terceira fase, nós vemos que é a queda que aconteceu na sua vida. Mas a quarta fase chegou para Pedro. A quarta fase é a fase da restauração. Jesus não ressuscita e manda avisar somente, não. A Bíblia vai dizer em João, capítulo 21, o último capítulo do Evangelho de João, entre 8 e 20 dias após a ressurreição de Jesus, vai dizer a Bíblia que ele aparece na praia de Tiberíades. Aqui estava Pedro e outros discípulos no mar de Tiberíades pescando. A pesca era um refúgio para a vida de Pedro. Quando ele não tinha Jesus, ele ia pescar. Antes de Jesus, ele estava pescando. Depois que ele nega Jesus, ele volta a pescar. Era um refúgio para talvez completar um vazio que havia no seu coração. A Bíblia vai dizer que eles pescaram a noite toda e nada de peixe, assim como a primeira pesca. Jesus vai aparecer na praia de manhã. Jesus está na praia e os discípulos lá no mar, no meio do mar. Os discípulos não reconhecem que era Jesus, mas Jesus lá da praia vai olhar para os discípulos e vai mandar eles jogarem a rede para a direita. Eles mandam jogar a rede para a direita, e quando eles puxam, a rede fez cheia de peixes. E talvez ali naquele momento Pedro começa a pensar: eu já vivi isso. Algum momento eu lembrei dessa história. E ele lembra lá do começo da sua caminhada, quando Jesus lhe escolheu, quando Jesus lhe separou, quando Jesus lhe vocacionou, lhe chamou para ser um dos seus discípulos. E eles não haviam pescado nada, mas Jesus manda jogar a rede vem cheia. Aqui novamente veio cheia de peixes. Então Pedro vai perceber que é Jesus. E a Bíblia vai dizer que ele se atira do barco e vem nadando. A vontade de ele ver o mestre era tamanha, os outros vêm remando o barco, mas Pedro vem nadando. Ele vem nadando, apavorado, querendo ver o mestre logo. Ele vem querendo enxergar o seu mestre que ele havia negado, e talvez já pensando no que ele iria falar para Jesus, talvez já pensando como é que ele iria pedir perdão para o seu mestre. Agora ele vem nadando e os outros discípulos vêm com o barco. Só que quando Pedro chega na praia, ele vê uma coisa, ele vê uma fogueira, ele vê peixe e ele vê pão. Lembra que quando Pedro negou Jesus, havia uma fogueira onde ele negou?
havia algo que ele estava se esquentando. Aqui era Jesus dizendo para Pedro que nas mesmas condições que ele havia caído, é as mesmas condições que Jesus iria levantá-lo novamente. Poderia ter uma fogueira lá, e ele lembrou daquela cena quando ele negou, e agora ele olha para Jesus novamente, Jesus fazendo fogo, e também tem peixe e tem pão. E antes de Jesus falar qualquer coisa com Pedro, Jesus vai oferecer o peixe e o pão. Talvez Pedro está ali se remoendo, esperando logo a hora de falar com o seu mestre, esperando o momento de pedir perdão para Jesus. Ele estava aguardando aquela fala há muito tempo, estava querendo falar. Só que antes de Pedro falar, Jesus vai abrir a sua boca. Antes de Pedro falar algo, Jesus vai abrir a boca e vai dizer no versículo 15: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Isso aqui é interessante porque antes de Pedro falar qualquer coisa, Jesus começa a falar. E Jesus pergunta 3 vezes a Pedro. Aqui ele estava lembrando Pedro das 3 vezes que ele foi até Pedro, e Pedro estava dormindo. Jesus não fala uma vez, Jesus não pergunta 2 vezes, Jesus pergunta 3 vezes. Aqui, enquanto Jesus está perguntando para Pedro, ele está lembrando daquelas vezes que Jesus foi lá, ele estava dormindo, e ele voltou a dormir, e voltou a dormir mais uma vez. É Jesus falando 3 vezes. Aqui ele estava lembrando Pedro das 3 vezes que ele negou ao seu mestre. Jesus perguntou: tu me amas? 1 vez, tu me amas? 2 vezes, tu me amas? 3 vezes. Essas 3 perguntas de Jesus não eram para condenar a Pedro. Essas 3 perguntas que ele fez eram para curar a memória da queda que Pedro foi acometido. Era Jesus curando a sua memória, era Jesus limpando o seu coração, era Jesus restaurando o seu ministério. A cada pergunta que Jesus fazia, Pedro lembrava dos seus erros passados. A cada pergunta que Jesus direcionava a Pedro, Pedro lembrava das suas atitudes erradas. A cada pergunta que Jesus falava para Pedro, Pedro se humilhava e entendia: eu sou pecador, eu sou falho, eu não mereço o amor de Jesus, eu não mereço a graça de Jesus, eu não mereço a bondade de Jesus, eu não mereço os avisos que Ele me deu. Aqui nós vemos que as 2 primeiras perguntas de Jesus, ele usa a palavra amor no verbo grego ágape, que significa amor sacrificial. Aqui era Jesus dizendo, e depois de terem jantado, disse a Simão Pedro: Simão, Simão, filho de Jonas, amas-me com amor sacrificial? Você me ama a ponto de morrer por mim? Você me ama tanto que morreria no meu lugar? Você me ama, Pedro? E aí Pedro, nas 2 vezes, nas 2 primeiras perguntas, ele responde com o verbo grego filéu, que significa amor de amigo. Aqui Pedro se humilha e diz: Senhor, eu não consigo te amar como tu me amas, eu não consigo te amar a ponto de morrer por ti. Eu tenho um amor humano, um amor de amigo apenas. Eu falei outrora que eu morreria, mas não te negaria. Mas hoje eu entendo que teu amor é maior do que o meu, a tua graça é maior do que a minha. Eu sou ser humano e eu preciso do teu amor. Eu só consigo gerar um amor de amigo. Eu não consigo ainda morrer por ti, Jesus. Eu não consigo fazer o que tu fez por mim, morrer numa cruz, se sacrificar no madeiro. Eu não consigo fazer isso. Só que na última pergunta, Jesus vai utilizar o mesmo verbo filéu, e ele pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas com amor de amigo? E aí Pedro se irrita: é claro que eu te amo, Senhor,
com amor de amigo, tu sabes que eu te amo. E aqui Jesus está restaurando a vida do apóstolo Pedro. Pedro responde que o amava com amor de amigo. E para cada resposta de Pedro, Jesus dizia: apacenta as minhas ovelhas. Jesus pergunta se ele amava com amor sacrificial. Ele se humilhava e dizia: eu só amo com amor de amigo. E aí Jesus dizia: então apacenta as minhas ovelhas. Jesus dizia: apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus estava dizendo é que seu ministério ainda estava de pé, mesmo ele não tendo ainda um amor sacrificial, mesmo ele ainda falhando, ele ainda estava de pé. Jesus estava dizendo: mesmo que Pedro não me ame como eu o amo, mesmo Pedro não tendo um amor tão grande como eu tenho por ele, mesmo Pedro sendo falho, mesmo Pedro não ouvindo os meus avisos, mesmo ele entendendo de forma errada, mesmo ele dormindo quando deveria vigiar, mesmo ele lutando quando deveria se submeter, mesmo ele caindo e negando o meu nome quando deveria me aceitar, mesmo assim eu estou dizendo para ele: apacenta as minhas ovelhas. Sabe por quê? Porque o evangelho de Jesus não é pelos nossos méritos, não é pelas nossas obras, mas apesar dos nossos deméritos, apesar do que eu faço, Jesus ainda tem uma obra para a minha vida. Apesar do meu passado, Jesus ainda tem uma obra para a sua vida. Apesar dos teus erros, Jesus tem uma obra maravilhosa para você. Ele tem uma obra maravilhosa te esperando. E a quinta é a última fase, é a fase do propósito. Pedro passou por tudo isso para então Jesus começar uma obra através dele. Tudo havia um propósito, Jesus tinha um propósito maravilhoso para Pedro. E Jesus não desistiu de Pedro, mesmo Pedro negando. A Bíblia vai dizer que no dia de Pentecostes, 50 dias após a sua ressurreição, Pedro vai ser cheio do Espírito Santo. Tinham 120 no cenáculo, todos eles foram cheios, tomados da glória de Deus. Pedro estava lá dentro, Pedro foi cheio do Espírito Santo, e Pedro vai sair lá fora, porque estavam falando mal de quem estava lá dentro, estavam dizendo: estão embriagados, estão uma baderna. Mas Pedro, cheio de autoridade, cheio de unção do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, vai sair lá fora para defender o evangelho que ele cria. Outrora ele estava negando Jesus, mas agora estava se posicionando em relação ao evangelho. Outrora ele falava mal de Jesus, agora ele estava defendendo aqueles que falavam mal do reino de Deus. Agora ele se posiciona, e diante daquele discurso ele ganha 3.000 almas para Jesus. Diante de um discurso cheio do Espírito Santo, ali começa a igreja primitiva. Quem está lá? Pedro, aquele que negou a Jesus, mas foi restaurado por ele, aquele que negou a Jesus, mas agora está cheio dele, aquele que negou a Jesus, mas agora está tomado pela graça dele. Entenda, um momento da tua história, um momento da tua vida não pode gerar algo lá para o seu futuro, se você nessa noite se humilhar, quebrar o seu orgulho, entender que você precisa de Jesus. Jesus pode restaurar a tua vida e fazer uma obra grandiosa como ele fez na vida de Pedro. Talvez você olhe para você e diga: eu não mereço, eu neguei a Jesus, eu não mereço, eu tenho tantas coisas erradas. Mas mesmo você não merecendo, hoje Jesus olha para você e ele vê um coração que pode ser restaurado por ele, ele vê uma alma que pode ser restaurada por ele, ele vê uma vida que possui um propósito maravilhoso nessa terra. Se coloque de pé nessa noite. Pedro, ele defendeu a igreja, fazendo um discurso, ganhou 3.000 almas para Jesus. Pedro foi um grande apóstolo e um dos pilares da igreja primitiva. E no final da sua vida ele alcançou o amor sacrificial, aquele que ele não conseguia e falou que não
tinha para Jesus, ele vai acabar morrendo crucificado. E historiadores relatam que ele foi de cabeça para baixo, porque ele não queria se sacrificar igual ao seu mestre. Entenda, tudo há um momento. Ele por um momento ele achou que conseguia, mas depois ele entendeu que era o seu orgulho. Mas quando ele se humilhou, Jesus fez ele entender o verdadeiro evangelho. O evangelho não é eu me engrandecer e achar que eu posso. O evangelho é eu me rebaixar e entender que sou necessitado de Jesus.